Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ciossia. Eu vou dar uma introdução à ciência dos supercondutores. Primeiro, antes da gente falar sobre os supercondutores, eu quero falar um pouco sobre como é a condução de eletricidade tradicionalmente em um condutor comum. Basicamente, para um condutor comum, essa condução de eletricidade ela ocorre por meio do fluxo dos elétrons no material. Então, os elétrons eles vão tendo um fluxo ali de um ponto a outro do material, e aí esse fluxo a gente chama de corrente, a gente chama de condução elétrica. Então, a gente sabe também que outra propriedade elétrica do material é a resistência. A resistência, basicamente, ela surge aí como uma resultante das interações entre os elétrons e a estrutura cristalina, então, entre os elétrons e os átomos desse material. Como que é essa interação? Ele basicamente ele se choca, ou ele pode passar muito perto de um íon, né? É um choque bem parênteses assim, mas ele passa muito próximo de um íon e troca energia com esse íon. Então ele perde a energia cinética do elétron, que está indo do ponto A para o ponto B ali no nosso material, e quando ele é desviado, ele transfere um pouco de energia para o íon, que torna esse íon mais num estado de maior vibração, levemente mais. Ele vibra um pouco mais esse íon ali. Essa vibração a gente consegue medir ela por meio da temperatura. Então é por isso que materiais que oferecem maior resistência elétrica também são materiais que esquentam mais, né? Então que um modelinho básico disso, aqui tem uma estrutura cristalina, né? Então a gente tem vários íons aí do material organizados e a gente tem os elétrons. Aí esses elétrons, quando é ligado a uma corrente, né, tem uma diferença de potencial e uma corrente é passada por esse material, eles se deslocam ali, vou colocando aqui da esquerda para a direita, né? E aí quando acontece isso, a gente tem então a corrente elétrica. Isso para um condutor comum ali, a temperatura comum, a temperatura normal. Só que lá no começo do século XX, um cientista, um físico chamado Heike Cabriones, começou a brincar ali, a testar a resistência, testar a condução de materiais condutores a uma temperatura muito baixa. Então o material que ele tinha ali, o condutor que ele tinha disponível, era um metal, que era o mercúrio, que era o material mais puro que ele tinha disponível, e ele começou a realizar experimentos utilizando hélio líquido. O hélio líquido, ele tem a capacidade de abaixar, ele tem uma temperatura muito baixa, então ele é utilizado para reduzir a temperatura dos outros materiais ali. Nesses experimentos do ONS, foi possível a descoberta, ali no ano de 1911, a descoberta dos supercondutores. Os supercondutores, eles conduzem a eletricidade a uma característica muito especial. Essa característica especial é que abaixo de uma certa temperatura, ele passa a ter uma resistência zero. Então essa foi a descoberta do ONS, foi uma descoberta que realmente ela foi assim, ela quebrou muitos paradigmas, né? Porque imagina, você transmitir eletricidade sem que você perda energia na forma de uma resistência ali no material. Então aqui é uma representação gráfica de como que isso acontece, né? De como que isso funciona. No gráfico ali à direita a gente tem duas curvas, né? Uma curva a em azul é para um não supercondutor, né? Um material condutor comum, e a em vermelho um supercondutor. Então a gente tem a resistência pela temperatura. Conforme a gente vai abaixando a temperatura do nosso material ali em torno até chegar próximo do 0 Kelvin, para um não supercondutor, a gente não tem uma descontinuidade ali. A gente vai reduzindo a temperatura e isso vai reduzindo a resistência, mas ela nunca chega a zero. Para certos grupos de materiais, certos compostos e materiais puros também, a gente tem uma temperatura específica que ele chega, que chamamos de temperatura crítica ou temperatura de transição, em que é como se fosse uma transição de fase mesmo. O supercondutor ele passa a ter uma resistência ali normal, né, comum, e ela perde uma continuidade para uma resistência zero. Então, realmente, você tem um fluxo de elétrons ali que não perde energia. Na experiência do ONS, ali em 1911, essa temperatura observada para o mercúrio foi de 4,2 Kelvin, então uma temperatura assim realmente muito, muito baixa.
que inclusive foi um dos tópicos de pesquisa dele. E desde então, né, a partir daí, que foi descobrir materiais que pudessem elevar essa temperatura de crítica, né, materiais ou compostos de materiais que tivessem uma temperatura crítica mais alta, justamente pela grande dificuldade que é reduzir a temperatura a tão baixo assim. Mas eu vou comentar mais sobre esse tópico posteriormente. Então, essa é uma das características fundamentais de um supercondutor. E a outra característica do supercondutor é o que a gente chama de efeito Meissner, que é um efeito que ele foi descoberto posteriormente a essa descoberta da baixa resistividade, né? Basicamente, é um efeito que a gente dá a uma propriedade magnética do material. Então, um supercondutor, quando está abaixo da temperatura crítica, os campos magnéticos internos dele são cancelados, ou são expelidos para fora. Então você não tem campo magnético passando dentro do supercondutor. Então, conforme a gente consegue ver ali na figura, né, a gente tem um supercondutor ali em azul, na segunda figura, abaixo da temperatura crítica, as linhas de campo magnético externas, elas são repelidas, elas passam para fora ali do material. Isso causa implicações práticas muito importantes, né, muito interessantes ali. Por exemplo, dessa imagem que eu tô mostrando, que ali a gente tem um ímã, né, um ímã cúbico, flutuando em cima de um supercondutor ali, resfriado a temperatura ali na região da supercondução. Então a gente tem ali efeitos magnéticos que a força magnética desse campo externo do ímã acaba se igualando à força oposta do supercondutor, porque ele está sendo toda desviada ali. Então o ímã passa a flutuar. Inclusive, um efeito prático disso, né, seria no uso de trens que a gente chama de trens maglev, né, que são trens, os trilhos deles são feitos, né, de materiais supercondutores, então eles não ele passa a flutuar em cima dos trilhos ali. Bom, a partir dessas descobertas iniciais, né, que é realmente no campo da física experimental, foi necessário criar uma teoria para entender melhor, né? Como muitas coisas na física, né? Muitas áreas de estudo da física, primeiro a gente descobre a partir de uma experimentação e até mesmo no campo de descoberta desse tipo de material, dos materiais supercondutores, até mesmo muito pelo acaso, de testar vários materiais, vários compostos diferentes, até você chegar ali em propriedades que você espera desse material. Era necessário ter uma teoria microscópica que desenvolvesse melhor e o entendimento sobre esse tipo de material supercondutor. Então ali, primeiro publicado, né, a gente tem a teoria BCS. Hoje sabemos que também tinha na época teorias ali sendo desenvolvidas na União Soviética por cientistas russos, mas o que na época veio a fazer mesmo, né, mais sucesso do lado científico foi a teoria BCS mesmo, que foi publicada em 1957 pelo um trabalho conjunto do John Bardeen, do Leon Cooper e do John Robert Schrieffer, que são os físicos que dão o nome, né? Pelo nome deles, a gente tem ali o BCS. Então, o que diz essa teoria é que quando resfriado, né, olhando ali para uma compreensão microscópica do material, os átomos eles praticamente não vibram, então eles ficam imóveis ali. Então, aquela energia vibracional dos átomos já não tem mais, eles estão imóveis. Então, assim, o elétron, quando ele passa ali, a gente ativa ali a diferença de potencial, né? Quando o elétron ele passa pela rede cristalina, ele desloca levemente os átomos na direção do elétron. Então, nessa região que o elétron está, passa a ter uma é, passa a ter uma densidade maior de carga positiva ali em relação ao resto do material. Essa carga positiva que é gerada nessa região atrai outro elétron para perto dessa região. Então, esses elétrons eles terão uma energia de repulsão, que é a energia coulombiana. Mas como a gente está lidando aqui com uma estrutura cristalina, a gente tem um efeito ali das interações
entre os fônons, né, da rede cristalina. Esses fônons, eles podem chegar em um nível de equilíbrio para equilibrar a força de repulsão do elétron com a força do fônon. Então, quando chega nesse ponto, os elétrons ali, eles ficam juntos no mesmo lugar. Eles são juntos não no mesmo lugar, né, mas próximos ali no mesmo lugar, e eles formam um par. Esse seria o par de Cooper. Então, eu tenho uma representação aqui para explicar melhor. Então, a gente tem aqui uma rede cristalina, e aí o elétron ele atraiu esses quatro íons aqui mais perto dele, né? Então ele está levemente perto desse elétron. Então essa região ela passa a ser mais carregada positivamente, e aí ela vai atrair o outro elétron para essa região. Quando acontece essa atração, aí entra ali a força dos fônons mesmo, né? Ali do material, para poder equilibrar essa relação aqui. Quando acontece esse equilíbrio, eles ficam pareados. Então esse é o par de Cooper, e um par de Cooper, ele ali já indo para um campo mais quântico, ele é mais favorável energeticamente. Então, abaixo da temperatura crítica ali do supercondutor, todos os elétrons formam esses pares. Então, passando aqui rapidamente, né, pelo ponto de vista quântico, como cada elétron ele é um férmion, ele tem spin meio, pelo princípio de exclusão de Pauli, dois elétrons eles não podem ocupar o mesmo nível energético. Mas, quando eles estão pareados, né, por meio desse mecanismo dos fônons, o par de elétrons ele começa a se comportar como um bóson. Então, ele tem o spin 0 ou o spin 1. E aí que está a vantagem energética. Porque quando eles formam esses pares, e todos formam ao mesmo tempo, né, todos os pares de Cooper eles passam a formar um condensado. Aí esse condensado ele já está no estado de energia mais baixo possível, então ele não absorve mais energia facilmente ali. Tanto por ele estar no estado mais baixo, tanto porque existe um gap de energia entre os pares e os estados de energia superiores ali do material. Então, todo esse mecanismo causa um fluxo desses elétrons sem resistência. E isso é uma propriedade especial desse condensado. Mas todo supercondutor ele pode ser explicado pela BCS? Não. Aí é que está a grande dificuldade aí dessa teoria. São apenas os supercondutores que nós chamamos de convencionais, com exceção daqueles que oferecem supercondutividade em alta temperatura. Alta temperatura que eu digo até ali a partir do 30 Kelvin, chegando perto do 30 Kelvin para cima, que ainda são temperaturas muito baixas. Por quê? Porque a partir dessa temperatura, a energia vibracional ali dos átomos, ela vence a força dos fônons. Então a gente não tem como explicar como que é a formação dos pares de Cooper. Então essa teoria a teoria BCS ela cai por terra. A partir daí a gente não tem uma teoria que explique a partir dessa região de temperatura. Então a gente tem também como a ideia dos supercondutores é uma ideia ela chama muita atenção, né? Existe uma corrida para se desenvolver supercondutores cada vez melhores e que estejam em temperaturas de transição cada vez mais altas. Inclusive, a gente tem ali a partir dos anos 80 desenvolvimentos no lado de supercondutores compostos cerâmicos, o que é até mais impressionante, porque a gente conhece normalmente cerâmicas como sendo isolantes elétricos, né? E a partir de certas propriedades especiais e temperatura, e até mesmo pressão para certas pesquisas, a gente tem compostos cerâmicos que conseguem se tornar supercondutores mesmo sendo cerâmicas. O que ali é importante, né, quando a gente aumenta essa temperatura, porque a gente pode ter mais facilidade para generalizar essa tecnologia dos supercondutores, o que ainda não é uma viabilidade em ampla escala. A gente já tem alguns usos, como, por exemplo, aparelho de ressonância magnética, né, o que é o USA hoje em dia, até mesmo compostos mais antigos que usam o hélio líquido e a gente já usa, mas seria importante para generalizar, né, todo esse uso dessa tecnologia. Então isso, para finalizar, esse seria o futuro idealizado, né?
tanto aumentar o máximo possível da temperatura crítica, para que a gente consiga ter supercondutores mais baratos, porque o nitrogênio líquido mesmo ele é muito mais barato do que o hélio líquido, mas também criar materiais que forneçam as outras propriedades importantes, né, para a gente poder ter uma larga escala ali de produção de supercondutores. Então, isso causaria um grande aumento na eficiência energética, uma grande redução de custos das transmissões de energia, melhora na eficiência de motores geradores, a criação em larga escala de trens maglev, implementação em computadores quânticos e até mesmo assim um futuro assim, até mais idealizado ainda, que é o desenvolvimento de supercondutores a temperatura ambiente, que poderia revolucionar ali eletrônicos no dia a dia. Tudo isso torna a área de estudo dos supercondutores, tanto experimental quanto teórica, uma das áreas mais importantes de estudo aí na ciências materiais. E com certeza, quando um grupo de pesquisa conseguir chegar em um supercondutor em temperatura ambiente, com certeza será revolucionário